Olá! No Conexão HCD hoje nós vamos conversar com a doutora Rafaela Piccoli, médica oncologista do Hospital de Clínicas Ijuí. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. E a gente vai falar sobre atendimento humanizado, principalmente na área oncológica, né? Muitos pacientes recebem um diagnóstico, passam pelo tratamento do câncer e é uma fase em que ficam muito fragilizadas, né? Quero que a senhora fale sobre isso, sobre a importância de um acolhimento hospitalar. Com certeza. Bom, primeiro é importante a gente definir o que é cuidado humanizado, né? Então, o cuidado humanizado, ele é principalmente a gente focar o tratamento no ser humano, né? Não que a gente esqueça da doença, do diagnóstico do paciente, mas sim lembrar que acima disso a gente tem o paciente e o ser humano, né? Então, um atendimento com empatia, com dignidade, com respeito às necessidades físicas daquele paciente, as necessidades emocionais e espirituais, as suas crenças, né? Por que eu trago isso? Porque a medicina, o tratamento, o diagnóstico tem que andar junto, na verdade, com o cuidado humanizado. A gente não pode esquecer que, sim, o tratamento do paciente é essencial, né? Os protocolos, a medicina baseada em evidência é extremamente importante, mas a gente tem que entender que cada paciente é único e adaptar a cada paciente os nossos tratamentos, né? Dentro do cuidado humanizado a gente tem alguns pilares. Então, por exemplo, uma comunicação eficaz. É essencial a equipe que está prestando assistência àquele paciente saber comunicar de forma clara e precisa na realidade daquele paciente, a gente esquecer um pouquinho dos jargões médicos, da linguagem técnica e adaptar para aquele paciente, tendo uma escuta ativa, ouvindo o paciente, entendendo os seus medos, as suas angústias, né, e esclarecendo essas dúvidas para ele. Com isso, a gente sabe que a gente vai ter um atendimento mais integral, mais humano, com a escuta ativa, com a comunicação eficaz, o paciente de posse dessas informações e compreendendo todo o seu cenário, o seu diagnóstico, ele consegue participar de forma mais ativa do seu tratamento, né? E aí a gente consegue sim respeitar a sua autonomia e respeitar as suas particularidades do paciente e, obviamente, dos familiares. Todos esses aspectos fazem parte do cuidado humanizado, além, claro, de termos um ambiente acolhedor, um ambiente seguro para disponibilizar o tratamento para o paciente, né? Um outro aspecto bem importante é o cuidado pós-alta hospitalar. A gente está falando do cuidado humanizado hospitalar, mas o cuidado pós-alta. Quem é que vai cuidar desse paciente no seu domicílio, né, dentro do ambiente do Sistema Único de Saúde? A gente tem as ESFs, as estratégias de saúde de família, as unidades básicas de saúde, o posto de saúde, né? Então a gente tem que saber passar a informação de tudo que foi feito dentro da instituição para quem vai seguir o tratamento do paciente pós-alta hospitalar. E tudo isso que eu estou comentando para o cuidado humanizado é imprescindível. Para o cuidado humanizado, a gente trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Então, uma equipe não é só o médico, é toda a equipe. A enfermagem, a equipe de nutrição, fisioterapeuta, assistente social. O próprio psicólogo, né? O psicólogo, exatamente. Agora você falando, eu lembrei do trabalho do psicólogo, que com certeza, exatamente, é essencial. Né? A psiquiatria também muitas vezes se faz necessário, né? Então, todos esses profissionais trabalhando de forma coesa, né? Então, para que a gente consiga fornecer o melhor cuidado para aquele paciente, né? Perfeito. Inclusive, em outro videocast esteve aqui o doutor Pedro, o doutor Pedro que falou, Pedro de Souza, né, que é obstetra, ginecologista e obstetra, e ele falou sobre a importância de manter o paciente informado. E acho que o câncer, ele é uma doença que assusta, né? Principalmente na hora do diagnóstico. A palavra câncer, né? Acho que é a doença que as pessoas mais têm medo, mais né? estigmatizada. Mais estigmatizada, essa é a palavra. Exatamente. Então, a informação que é passada pelos profissionais pro paciente são essenciais. Exatamente. E é isso para o paciente. Então, o cuidado humanizado para o paciente oncológico é essencial, né? Não tem como a gente pensar diferente disso. É importante, sim, o tratamento oncológico. Eu digo aí quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas, como eu falei, isso é uma parte do tratamento. A gente precisa ter toda a parte do cuidado humanizado, que é junto, na verdade, tem que caminhar junto, né? E é a questão, como você falou, da informação.
né? O momento que você consegue comunicar, que toda a equipe consegue comunicar o paciente de forma eficaz, que o paciente se sente acolhido, ele consegue participar e se empodera, na verdade, né? Ele se empodera para participar ativamente do seu processo, do seu tratamento, né? E ele acreditar que vai conseguir também faz parte, né? Exatamente. Ou muitas vezes é o contrário, não, eu não quero. E a gente saber respeitar a autonomia do paciente, né? Não, eu não quero, eu entendo que o que eu sempre ensino, né? A gente tenta passar para os estagiários, a gente tem dentro do Hospital de Clínicas muitos estagiários, residentes, pessoas que estão em formação, né? É justamente isso, a gente saber respeitar a autonomia do paciente. A nossa função lá é tentar mostrar o caminho para o paciente, as opções que a gente tem na medicina, né? E por exemplo, dentro da oncologia, que é a minha realidade, a gente não tem tratamento que te dá 100% de garantia, entende? Então, o paciente tem que entender isso e participar ativamente. Eu aceito ou não, eu não quero fazer tratamento nenhum, né? Um cenário importante também que a gente tem, muitas vezes é bem complexo, é a população indígena, que tem uma outra cultura, né? Total. E a gente precisa do apoio, aí muitas vezes a gente chama assistência social e o apoio dessa população em específica para participar das consultas, porque aí a gente consegue de forma um pouco mais clara, que às vezes é bem difícil a comunicação com eles, né, para eles entenderem o que a gente está querendo dizer. Então a gente, como eu digo, o cuidado humanizado é isso, é usar de todas as artimanhas que a gente tem para que o paciente compreenda todo o processo que ele está passando e que ele se sinta acolhido, né? Então, com a população indígena, muitas vezes a gente precisa da equipe assistencial deles para entenderem o que eles precisam fazer. Às vezes eles não conseguem entender que eles têm que vir de tantas em tantas semanas para consulta ou para aplicação de tratamento e por que eles estão fazendo isso, né? Então, não é só... Eu estou usando esse como exemplo, né? Claro, mas que é um cenário que muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, mas, claro, para todos os pacientes. Essa é uma estratégia, né? Exatamente. É importante para todos os pacientes. E essa questão de a gente empoderar, de o paciente participar ativamente do seu processo e se sentir acolhido, isso é essencial, na verdade, né? Isso qualifica o atendimento. Agora falando sobre o HCI, como que o HCI está preparado para receber os seus pacientes de forma humanizada? Então, dentro da instituição, a gente disponibiliza de uma equipe multidisciplinar, que, como eu disse anteriormente, é essencial, né, para a gente conseguir fazer o cuidado humanizado do paciente. A gente tem, então, uma equipe que contempla nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, equipe médica, né, e todas as áreas da medicina necessárias para o tratamento oncológico, que não é só oncologia clínica, é radioterapia, as áreas cirúrgicas, enfim, a psiquiatria, né? Então, acho que eu falei todos: nutrição, enfermagem, fisioterapia, assistente social, equipe médica, fonoaudiologia, assistente social, né? Então, toda essa equipe trabalha de forma coesa e claro que a gente está num processo de evolução. A gente tem reuniões semanais, essas reuniões são coordenadas pela doutora Letícia Castro, que é a nossa oncologista clínica, também que faz parte do serviço. E essas reuniões semanais também são essenciais, como eu disse, para trabalhar de forma coesa. A equipe elenca pacientes que são percebidos como os mais frágeis ou que estão passando por alguma dificuldade naquele momento e leva para discussão, para a opinião de cada profissional, né? Então, o hospital está preparado sim para o cuidado humanizado, mas a gente não pode esquecer que o cuidado humanizado, não existe hospital no mundo que tenha o cuidado humanizado 100% instalado, estabelecido. É uma caminhada, é uma evolução, né? Então, a gente sempre precisa aprimoramento da equipe, definir, repensar e redefinir novos fluxos e ir se adaptando com as novas realidades, porque também a gente tem que lembrar, cada paciente é único, assim como a instituição também tem profissionais que são únicos, né? E a gente tem que ir trabalhando, um jogo de quebra-cabeça no dia a dia também. E o número de pacientes ali é muito alto, exatamente. né? Aí isso é uma questão muito importante que você traz. Um dos nossos desafios é esse, né? A gente tem muitos pacientes e às vezes eu falo por mim, não consegue dar a atenção que você gostaria, porque você tem mais tantos pacientes na fila esperando atendimento, né? Então, claro, a gente é um trabalho de formiguinha, é uma construção que a gente está realizando,
mas a gente ainda tem muitos obstáculos e muitas melhorias para serem feitas, né? E esse é um deles, assim, o nosso grande volume de pacientes e conseguir atender cada um de forma personalizada. Isso é um desafio, não adianta, né? E muito obrigada, doutora Muito Rafaela. obrigada pelo legal. Foi um prazer Conversar contigo. E muito obrigada a quem nos acompanhou até agora no Conexão HCI. Até o próximo.